Bom dia, crianças. Hoje nós iremos trabalhar ciências do quinto ano, a importância dos alimentos na saúde. Eu me chamo Lázara, professora estagiária do curso de Pedagogia do Instituto Marista Polo Balsa. Então hoje nós vamos iniciar a importância dos alimentos na nossa saúde, tá? É um conteúdo muito importante, que está falando da nossa saúde, que vocês sabem que hoje a saúde é em primeiro lugar, né? Para poder nós seguirmos em frente. A importância dos alimentos na saúde está no fato de que essa substância fornece nutrientes, né, essenciais para os seres humanos. Então, todos nós sabemos, né, a importância dos alimentos na nossa saúde. E nós necessitamos de alimentos de primeira qualidade, alimentação adequada para nós fornecer nutrientes e ter um bom resultado, né? Ter uma boa saúde. Todos nós sabemos que uma alimentação adequada é a chave para uma vida saudável. Uma alimentação correta é aquela que possui todos os nutrientes necessários para o organismo e na quantidade apropriada. Sendo assim, comer em grande quantidade não é sinônimo de ter uma alimentação saudável, né? Então, para nós termos uma boa alimentação, nós precisamos ter uma vida saudável, né? E para que todo o nosso corpo possui nutrientes necessários no nosso organismo, nós precisamos comer alimentos adequados e não comer em grande quantidade, né? Porque a gente comer em grande quantidade não é o sinônimo de ter uma boa alimentação saudável. Qual é a função dos alimentos? Os alimentos eles são utilizados pelo nosso organismo para realizar o metabolismo, ajudar na manutenção e o crescimento dos tecidos, além de fornecer energia, né? Vale também destacar, no entanto, que as funções desempenhadas por um dado alimento dependem dos nutrientes que ele possui, né? Então, os alimentos, eles são utilizados pelos nossos organismos, nós precisamos ter o quê? Um metabolismo para ajudar na manutenção, né? Ou seja, ajudar no crescimento dos tecidos, né? Que é para poder nos fornecer energia, tá? E para aproveitar os alimentos, nosso corpo ele conta com um sistema digestório, que é responsável por quebrá-las em porções menores para ser aproveitada pelo organismo. A porção do alimento que é aproveitada pelo corpo é denominada de queijo, crianças. Então, essa porção de alimento que é aproveitada pelo nosso corpo, ele é denominado de nutrientes, tá? E os alimentos no nosso corpo, ele conta com um sistema digestório. E quais são esses nutrientes existentes em nosso corpo, né? Os alimentos, eles possuem diferentes nutrientes, que são geralmente classificados em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles, crianças, que o nosso corpo necessita em grande quantidade, tá? E enquanto os
micronutrientes, eles são aqueles que o nosso corpo necessita em grande quantidade, enquanto os micronutrientes são aqueles que o organismo precisa em pouca quantidade. Então, a diferença de macronutriente para micronutriente é porque o macronutriente, eles são aqueles que o nosso corpo precisa mais, né? E o micronutriente são aqueles que o nosso organismo precisa menos. Então, os macronutrientes, eles são o carboidrato. Os macronutrientes são os carboidratos. Que nos carboidratos nós encontramos nutriente que se destaca por fornecer energia para o corpo. Vem também os lipídios, né? Isso aqui são os nutrientes, né? Os lipídios, eles são nutrientes que servem de reserva de energia e ajuda a absorver algumas vitaminas, né? E além de proteger contra os choques mecânicos e o frio. E as proteínas, elas são nutrientes fundamentais para o crescimento e a manutenção dos tecidos de nosso corpo, viu? Nosso corpo sempre precisará de proteína, né? Para poder ter um crescimento e a manutenção dos tecidos. Isso são os macronutrientes, né? E os micronutrientes são vitamina, são sais minerais. E então, dentro dos micronutrientes, as vitaminas são nutrientes relacionados às mais diversas funções do organismo, como o fortalecimento do sistema imunológico, a manutenção de tecido e a realização dos processos metabólicos, tá? E os sais minerais? Os sais minerais, eles são nutrientes que ele atua nas mais variedades, nas funções do organismo e como a constituição de ossos e dentes, tá? É a regulação do líquido corporais e a composição de hormônio. Aí vem a importância dos alimentos e dos nutrientes para a saúde, ó. Os alimentos, eles possuem nutrientes que nos favorece o quê? Ele nos favorece o funcionamento correto do organismo. E diante da falta de alguns nutrientes, o corpo ele pode sofrer o quê? Ele pode sofrer graves consequências em virtude da interrupção de alguma atividade básica, né? E é por isso que uma alimentação saudável deve conter todos os nutrientes necessários, tá? E para que a nossa saúde esteja garantida, viu? E vem a destruição, a desnutrição, né? Que a desnutrição, ela ocorre quando uma pessoa apresenta deficiência de alguns nutrientes, tá? E ela pode ser também descaneada por uma alimentação insuficiente ou por outros problemas, né? Como verminose, anorexia, o câncer, problema de abscessão e alergia ou a intolerância alimentar, tá? Então, na desnutrição existe esse instante problema, né? Quando vê uma pessoa desnutrido, ele tem vários problemas como esses aí que foi citado, tá? Aí vem a desnutrição, ela pode levar a problemas fisiológicos e que em casos graves pode desencadear até a morte do paciente, viu? E normalmente a desnutrição é diagnosticada em razão da falta de quê? Da falta de energia para poder realizar uma tarefa, porque se nós não tiver energia, nós não temos como realizar uma tarefa. A anemia também, ela é um problema de crescimento.
vem as mudanças na pele e entre outros sinais e sintomas, né? Que esses todos aí foram sinais citados sobre a desnutrição. E para evidenciar a necessidade de uma alimentação saudável, podemos citar alguns problemas, né, causados pela falta de vitaminas no corpo. A falta de vitamina A, por exemplo, ela desencadeia problema onde? Ela nos desencadeia problema na nossa visão, tá? Como a coceira noturna, em que o paciente não consegue enxergar em ambiente pouco iluminado. Já a falta de vitamina D pode levar ou não ao desenvolvimento de qual das nossas partes, ele pode levar ao não desenvolvimento dos nossos ossos. Que nossos ossos, eles têm que ser desenvolvidos. E para nós ter um organismo saudável, é importante nós ter o quê? Uma alimentação saudável, com diferentes grupos de alimento e em quantidade adequada. E para auxiliar na quantidade de alimento que deve ser ingerido, pode-se utilizar o quê? Como base as informações contidas na pirâmide, né? Alimentar. Que lá é um recurso já que ajuda a população a entender as necessidades diárias de cada nutriente, tá? E como ter essa alimentação saudável? De acordo com o Ministério da Saúde, 10 passos devem ser seguidos para nós ter uma alimentação saudável, que são elas, olha. Faça pelo menos 3 refeições e 2 lanches saudáveis por dia, viu? Fazer 3 refeições e 2 lanches, né? Mas são 3 refeições e 2 lanches saudáveis, viu? A segunda, inclua diariamente 6 porções do grupo de cereais e tubérculos, como as batatas e raízes nas refeições, de preferência aos grãos integrais e aos alimentos de sua forma mais natural. A terceira, coma diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verdura, como a parte das refeições, e 3 porções a mais ou mais de frutas na sobremesa, tá? E lanche. Então, as frutas ficam na parte da sobremesa ou lanche, e o outro fica na parte dos legumes e verdura, fica na parte das refeições. A quarta, coma feijão com arroz todos os dias, ou pelo menos 5 vezes por semana. O quinto, consuma diariamente 3 porções de leite e derivados. É uma porção de carne, aves, peixe ou ovos, tá? O sexto, consuma no máximo 1 porção por dia de óleo vegetais, azeite, manteiga ou margarina. A sétima, evite refrigerantes e suco industrializado, bolos, biscoito, doces e recheados, sobremesas, doce e outras guloseimas. O oitavo, diminua a quantidade de sal na comida e retire a saleira da mesa. E evite consumir alimentos industrializados com muito sal, que é o sódio, tá? O nono, beba pelo menos 2 litros ou de 6 a 8 copos de água por dia, tá? O décimo, pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias e evite as bebidas alcoólicas e o fumo. Essas são os 10 passos para nós poder ter uma alimentação saudável.
Tá aqui, olha. Aqui tem pimentão, aqui tem maçã, aqui tem cenoura. Tem vários tipos de fruta aqui que é o essencial para a nossa saúde. É a alimentação saudável. A alimentação saudável é constituída por equilíbrio, né? Variação e moderação. Uma alimentação adequada é essencial para o bem-estar físico e mental do nosso corpo mesmo, ou nós indivíduos. Uma alimentação saudável, ela é uma alimentação balanceada, né? Ou seja, que tenha as variedades de alimento e seja realizado de forma moderada e equilibrada, qualitativa, quantitativamente. Uma alimentação saudável, ela é essencial para o bem-estar físico e mental do indivíduo, tá? E a importância da alimentação, a alimentação inadequada é um dos fatores que contribui para diversos problemas da saúde. Alimentar-se de forma incorreta, com ingestão de alimentos pobres em nutrientes e ricos, principalmente em sódio e gordura associada ao sedentarismo, né? Contribui para o aumento da obesidade, o aumento da pressão arterial e o aparecimento de diversas doenças, como as doenças cardiovasculares, né? Responsável por cerca de 30% das mortes anuais no mundo, viu? A alimentação inadequada, ela responde por cerca de 30% das mortes. E uma alimentação saudável, ela é essencial para um bom funcionamento do nosso organismo, né? Os alimentos, eles possuem quantidade diferenciada de nutrientes e assim, quanto maior a diversidade de alimentos ingeridos em quantidades adequadas, é a nossa maior diversidade de nutrientes ingeridos, né? Então, nós sabemos que são essenciais para o nosso bem-estar físico e psicológico. Os alimentos e nutrientes. Os alimentos e nutrientes, eles apresentam diferentes definições. Aparecem os alimentos, os nutrientes, as fibras, né? Então, os alimentos, eles são substâncias sólidas ou líquidas, que após ingeridas, elas são degradadas e utilizadas pelo organismo em diversos processos, como a obtenção de energia. E o nutriente são substâncias presentes nos alimentos e que são indisponíveis para o funcionamento do organismo. Os nutrientes, eles podem ser divididos em macronutrientes e micronutrientes, né? Os macronutrientes, eles são organismos que necessitam em grande quantidade, como a da proteína, como dos carboidratos e lipídios. E já os micronutrientes, eles são os que, embora também são essenciais, mas o organismo não necessita dele de grande quantidade, mas do macronutriente, né? Que dentro dos micronutrientes, as vitaminas e os sais minerais, tá? E embora as fibras, elas sejam essenciais para uma boa alimentação, exercendo o importante papel para o bom funcionamento do sistema digestório, eles não são considerados um nutriente, pois eles não são absorvidos pelo organismo, tá? E a alimentação saudável na infância. Tá aqui, ó, os alimentos, ó. Uva, iogurte. Uma alimentação saudável, ela é importante para todas as faixas etárias. Entretanto, as crianças, e eles são essencial para garantir um crescimento e um desenvolvimento adequado, né? Um dos grandes problemas nessa fase está relacionado à merenda escolar, tá? Que muitos países optam por deixar que a criança se alimente do que a escola oferece, né?
E geralmente essas escolas que fornecem o lanche, este é preparado sob a supervisão para que seja oferecido um alimento mais saudável, né? E entretanto, muitas escolas terceirizam as chamadas cantinas, né? E nesta elas podem ser encontrados muitos alimentos industrializados e não tão saudável, né? É importante que seja oferecido um farto de carboidrato, como pão e bolacha ou cereais. Os pães podem ser recheados com queijo magro, tomate e hortaliça. Pode ser também incluído também os laticínios, como iogurte. Envie sempre uma fruta. E aqui vem, diante disso, o essencial que haja também o monitoramento, né, do crescimento do peso da criança, e a Organização Mundial da Saúde desenvolveu uma curva de crescimento diferenciado para os meninos, tá? E meninas, que ajuda nesse monitoramento. Aqui tá as dicas, né, para uma boa alimentação. É importante que sejam realizados ao menos 5 refeições diárias, não pular o café da manhã, ter uma atenção de preparos dos alimentos, higienize bem as mãos, cozinhe os alimentos de forma adequada, evite o uso de sal, evite o uso de gordura, evite os alimentos ricos em açúcar, gorduras. Ingira ao menos 3 porções de legumes e verdura. Ingira 3 ou mais porções de frutas por dia. Dê preferência aos grãos integral. Retire a gordura e aparente de carnes. Mastigue bem os alimentos. E é importante lembrar ainda que a aliada é uma alimentação saudável, né? E é essencial a prática regular das atividades físicas e a ingestão adequada da água. Tá aqui, ó, os alimentos, ovo, abacate, batatinha e assim sucessivamente, tá? E aqui eu concluo a minha aula. E um bom dia a todos e até a próxima.